João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Com essa escritura, nós queremos iniciar mais esse vídeo com a meditação da palavra do Senhor nosso Deus, para aumentar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras. Então nós vamos falar neste vídeo sobre as 7 eras da igreja. O profeta desta era, irmão William Marion Branham, ele pregou uma série de mensagens com esse título, As 7 Eras da Igreja. Então, nessa série, nós temos a visão de Pátimos, a revelação de Jesus Cristo, a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E por último, então, um resumo das 7 eras da igreja. O profeta irmão Branham, ele começou a pesquisar sobre as 7 eras por volta do ano de 1958. E em 1960, ele então gravou essa série. Posteriormente, ele desejou transcrever os seus sermões, ou os seus sermões, que na verdade são 10, né, para o livro. E ele então teve a ajuda de um irmão por nome Lee Wiley. Misteriosamente, o irmão Branham chamava esse irmão de Dr. Wiley, porque segundo o que nós pensamos, isso é um pensamento da nossa pessoa, eu acredito que o irmão Branham o chamava doutor naquele aspecto do quíntuplo de Efésios. A Bíblia diz que Deus colocou na igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. O Dr. Wiley, na verdade, nunca aceitou ser chamado de doutor. Portanto, apenas o irmão Branham o chamava dessa forma. Então, segundo pensamos, seja nesse aspecto, então, do quíntuplo de Efésios, né? Mas, muito bem, as 7 eras da igreja, ela teve o seu início em Pentecostes, depois de Pentecostes, é claro, né? E terá o seu término com o arrebatamento. Então, compreende, por exemplo, ali nós lemos em Apocalipse capítulo 1, mas depois, se nós formos para o capítulo 2 de Apocalipse, aí nós vamos encontrar então ali as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas da Ásia Menor, que naturalmente eram representativas, eram 7 cidades da Ásia Menor, que representavam 7 períodos. Então essas cidades, elas possuíam determinadas características que viriam se evidenciar durante os tempos subsequentes. E como já dissemos, o profeta irmão Branham, ele começou a pesquisar sobre as 7 eras já por volta do ano de 1958. E aí, quando ele pregou seus sermões, ele desejou transcrever esses sermões e fazer um livro com o título de 7 eras. Então, nesse caso, foi que o irmão Lee Wiley o ajudou.
Agora, há quem diga que o irmão Weil adicionou pensamentos próprios às 7 eras. Mas, se nós buscarmos informações detalhadas, nós vamos entender que isso não foi bem assim. O irmão Weil não colocou, nunca adicionou pensamentos próprios seus nas 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja foi, na verdade, reeditada pelo Dr. Weil, mas com a autorização do irmão Brana, com o acompanhamento, melhor dizendo, do irmão Brana. Então, cada vez que o irmão Weil precisava fazer alguma adição algum esclarecimento a respeito do próprio assunto que já estava lá, ele consultava o irmão Brana, e então ele só o fazia com o consentimento mútuo do profeta irmão Brana. Então nós podemos acreditar que as 7 eras da igreja, elas são autênticas. Nós temos elas em livros separadamente, cada era em separado, e a visão de Patmos em separado, e a revelação de Jesus Cristo em separado, e também o último livro, que é um resumo das 7 eras, também separado. Mas temos também o livro que é composto de todos os volumes num só, né? Mas nós queremos pensar um pouquinho no sentido não apenas técnico do assunto, mas sim no sentido espiritual. Nós já temos feito certa afirmação a respeito das 7 eras. Por exemplo, a pessoa que não tem revelação das 7 eras da igreja, ele não acerta o caminho. Porque nas 7 eras está, ou estão, se é que se pode dizer assim, os segredos para nós acertarmos o alvo da nossa fé. Porque ali é composto em 7 eras, 7 mensageiros, e 7 tempos, 7 épocas, né, datas diferentes, o começo e o final de cada era, o nome dos mensageiros, não é? E o profeta, irmão Brana, ele estudou, ele pesquisou uma caminhoneta de livros, de enciclopédias, para poder chegar na conclusão a respeito dos nomes dos mensageiros, a respeito das datas do início e final de cada era, e detalhes importantíssimos que pudessem vir a combinar com o restante das Escrituras, porque a mensagem do profeta desta era, ela tem 3 fontes, inclusive entende-se as 7 eras também, não é? Então, uma das fontes é a história que foi capturada pelo profeta, como é que eu diria? Pelo estudo de livros e enciclopédias, que fala da história. Teve também a revelação que veio a ele de Deus, para que ele pudesse ter a visão completa da situação, do assunto, e a palavra escrita. 3 fontes: a história, a palavra e a revelação. E ele mesmo disse: se uma das partes não conferir com a outra, então há alguma coisa errada em algum lugar. Então nós desejamos gravar esse vídeo aqui, porque eles são publicados em nosso canal no YouTube, e também é publicado em nossa página da igreja, Tabernáculo da Fé SBO, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, né? E muitas pessoas, são centenas e centenas de pessoas que têm a oportunidade de verem e ouvirem. E isso, quem sabe, possa servir de ajuda
às pessoas que desejam saber mais a respeito do que Deus tem feito neste último tempo, não é? Então, como já dissemos, se você não tiver revelação das 7 eras da igreja, você não acertará o alvo. Porque nessas 7 eras nós tivemos 7 mensageiros, 7 homens enviados de Deus, porque ali nós lemos sobre os 7 espíritos de Deus. Não é que Deus é composto de 7 espíritos. É que esses 7 espíritos são 7 mensageiros enviados sobre a terra com uma mensagem. E em cada era houve apenas um mensageiro. Nunca houve 2 mensageiros maiores ao mesmo tempo em cada era. O que ocorre é que Deus enviou um mensageiro para aquela era e os demais são retransmissores da mensagem. São pastores, são evangelistas que levariam essa mensagem adiante. Por isso, sempre o profeta recomendou que cada um devesse permanecer apenas com as fitas, com aquilo que foi pregado, não é? Então, nós estamos falando um pouquinho, um resumo sobre as 7 eras da igreja, porque possivelmente nós vamos entrar em nossa igreja no estudo detalhado, sistemático sobre as 7 eras. Então nós teremos a visão de Pátimos, depois a revelação de Jesus Cristo, depois a era de Éfeso, Esmirna nós já acabamos de estudar, e assim sucessivamente. Estaremos então estudando todos os livros das 7 eras da igreja para ampliar ou para aumentar ou solidificar o conhecimento da igreja a respeito da obra de Deus desde Pentecostes até nossos dias. Então que Deus nos abençoe, Deus nos ajude e que cada um possa ser abençoado com mais esse vídeo. Então até o próximo, se Deus quiser.